Começa agora o podcast De Fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, estamos entrando no ar com mais um podcast De Fato. Uma parceria do Brasil de Fato RS com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região, gravado diretamente do Estúdio Hall, no Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco e comigo na bancada, Ayrton Centeno. Salve, Ayrton! Salve, Kátia! E hoje não vamos ter o nosso comentarista Dão Real Pereira dos Santos, que está aí pelo Brasil, né, fazendo formação sobre a tributação dos super ricos e sobre o sistema tributário, uma justiça fiscal no nosso país. E descomplicando a economia, que é a sua tarefa. Exatamente, que cumprimos com louvor. O nosso entrevistado de hoje tem formação de agrônomo, mas ele vai tratar aqui de algo que interessa e muito a quem vive nas cidades. Vai tratar de agroecologia, que envolve, além de uma relação respeitosa com o meio ambiente, também a produção daquilo que podemos chamar de comida de verdade. Já foi presidente da Associação Brasileira de Agroecologia, a ABA, que realizou agora recentemente o seu 12º Congresso, o CBA, no Rio de Janeiro, e trouxe o tema agroecologia na boca do povo, que a gente vai querer saber o que é isso. Ele também é membro do Núcleo Executivo da Articulação Nacional de Agroecologia, ANA, e coordenador executivo da ONG ASPTA. Bem-vindo, Paulo Petersen. Prazer estar aqui com vocês no podcast De Fato. Contigo, Centeno. Bom, Paulo, nós vamos começar com o mais simples, né? Vamos começar com o feijão com arroz, já que nós estamos falando de agroecologia, né? O que é agroecologia? Eu pergunto isso porque grande parte do público urbano talvez não esteja inteirado desse tema, e seria bom começar, digamos assim, dando o básico sobre esse tema e também, digamos, situando as pessoas e vendo como isso é importante para elas, embora distantes, digamos, do campo, mas, digamos, usufruindo da agroecologia ou podendo usufruir da agroecologia nas cidades. Centeno, assim, uma definição técnica, a gente poderia dizer que a agroecologia é uma ciência que estuda os sistemas agroalimentares a partir de uma perspectiva socioecológica. Bom, vou decifrar isso. Primeiro, sistemas agroalimentares, do que nós estamos falando. A forma como nós nos alimentamos, quer dizer, ela não está ligada simplesmente à forma como a gente produz. Quer dizer, muita gente associa a agroecologia simplesmente à produção sem veneno, sem os transgênicos, sem contaminantes. Na verdade, tem esse componente, mas a agroecologia ela vai além, ela não está limitada ao aspecto da produção, ela incorpora também a forma como os alimentos são transformados, distribuídos e consumidos. Por isso a gente fala de sistema, desde como nós nos relacionamos com a natureza. Portanto, tem uma questão aí, do agroalimentar vem daí. Como que a terra é ocupada, os ecossistemas são ocupados, e a agroecologia ela surge, como essa ciência ela surge no momento crítico em que a industrialização, seja a produção, mas também dos próprios alimentos, passam a gerar uma série de efeitos perniciosos, seja para as questões ambientais, seja para questões sociais. Então essa ciência ela surge a partir da década de 80, apresentando uma crítica bastante, diria, radical mesmo, à forma como os sistemas agroalimentares estavam se estruturando, cada vez mais desconectados dos ecossistemas,
e da própria sociedade, porque hoje a gente produz, na verdade, produtos agrícolas, a gente pode nem dizer alimentos, aqui manda para o outro lado do mundo, quer dizer, é uma desconexão absurda entre a produção, quem produz e quem consome. Então a agroecologia, ela procura reconectar os sistemas agroalimentares nos ecossistemas e nas culturas alimentares. Então, por isso a perspectiva socioecológica, porque nós precisamos reestruturar os sistemas dominantes, que são sistemas industrializados, controlados por grandes corporações e que têm gerado um conjunto combinado de efeitos para as sociedades contemporâneas, a começar pela fome. São sistemas que foram impostos com a promessa de superar a fome no mundo e, na verdade, essa fome não só ela não é superada, como ela é aprofundada. E em paralelo à fome, nós temos os problemas de enfermidades associadas à má alimentação. Má alimentação gerada pelo consumo cada vez maior de alimentos ultraprocessados. Então, nós precisamos... quer dizer, esses são os dois efeitos diretamente ligados à alimentação, quer dizer, fome, má alimentação, enfermidades, mas aí nós temos também o problema da enfermidade do planeta, né? Devastação ambiental, destruição da biodiversidade, mudanças climáticas, tudo isso está associado à forma como os sistemas agroalimentares estão estruturados. Então a agroecologia, como uma perspectiva de transformação, ela combina um conjunto de lutas sociais no sentido de promover não só a sustentabilidade ecológica, mas a justiça social. Paulo, nós estamos aí numa conjuntura que requer muitos cuidados, né? Tivemos esse ano aqui no Rio Grande do Sul, vivemos eventos extremos, né? No Vale do Taquari, enchentes, passamos 3 anos por secas, estamos vivendo agora a COP28, né, lá na Arábia Saudita, que esse debate das mudanças climáticas está sendo muito intenso. Tivemos em novembro o Congresso Brasileiro de Agroecologia com mais de 5.000 pessoas, né, que foi um grande congresso, trouxe vários temas ligados a essa questão ambiental. Tivemos aprovado o PL do veneno, né, que está agora na mão do presidente Lula para ser vetado ou não. Ou seja, muita coisa acontecendo, né? Como é que vocês estão avaliando esse cenário? Nós vemos assim, que do ponto de vista dos fenômenos climáticos que vão surgindo cada vez mais intensidade e gravidade, quer dizer, da mesma forma como as cheias no sul ocorrem, as secas na Amazônia, a onda de calor aqui no Rio, são todos fenômenos interligados. Eu acho que essa compreensão e essa percepção está cada vez maior. Então, por um lado, nós temos... Você acha, Paulo, que realmente as pessoas estão conectando essas coisas todas? Tipo assim, o que está acontecendo aqui no sul, o que acontece no Pantanal, na Amazônia, essa onda de calor, o que acontece no mundo também. Você acha que as pessoas já, digamos assim, deixaram realmente de encarar esses fenômenos como tendo, digamos assim, uma gênese isolada, realmente? Existe sim uma compreensão de que estão ocorrendo fenômenos que nunca ocorreram, cada um no seu lugar. Isso depoimentos, são as percepções que a gente escuta em todos os cantos, né? Não só pela voz da produção acadêmica, científica, mas da população em geral. Esse tipo de percepção ela tem ficado muito evidente. Agora, a conexão, e aí essa questão que você levanta é chave, Centeno, porque, na verdade, como é que você consegue conectar, quer dizer, causa e efeito, né, entre esses fenômenos? E aí, voltando um pouco à questão inicial, quer dizer, nós temos, ao mesmo tempo, um enfoque que a gente poderia dizer um enfoque local, quer dizer, a agroecologia, do ponto de vista
da sua prática local teria o que dizer e como mitigar esses efeitos? Sim, teria. Se nós tivéssemos os ecossistemas, uma agricultura mais harmônica com a natureza, com o uso da biodiversidade, com conservação do solo, dos mananciais, certamente o fenômeno global teria um impacto muito menor localmente. É isso que se chama de resiliência, é de construir sistemas mais resilientes. Essa construção se faz ao nível local. Mas, ao mesmo tempo, essa prática local, ela tem um efeito global, porque são práticas que reduzem muito a emissão de gases de efeito estufa. Então, esse jogo de escalas, né, quer dizer, aquela velha história de agir localmente, pensar globalmente, faz todo sentido, mas é preciso pensar globalmente também, porque esses fenômenos eles estão conectados, ou existe uma aliança ampla e uma conscientização, que é a questão que você levanta, mais ampla, porque não é só um fenômeno climático. A forma como os sistemas agroalimentares, que são os principais responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa, mas também é o setor econômico dos mais vulneráveis às mudanças climáticas, é a agricultura e a alimentação. Então, nós precisamos enfrentar com prioridade os sistemas agroalimentares, porque são eles os responsáveis também pela expansão sobre florestas, na medida em que os sistemas agroalimentares, a alimentação, vamos colocar em bom português, o agronegócio, ele é expansivo, ele depende, ele tem voracidade de terra, ele nunca fica no mesmo lugar. Porque, primeiro, ele degrada e ele é movido a lucro. Se ele é movido a lucro, ele precisa cada vez mais se expandir. E essa expansão ela se faz exatamente sobre os ecossistemas, onde você tem sistemas que dão exatamente essa resiliência ao sistema planetário. Então, Paulo, quando eu pergunto sobre a conexão, se as pessoas realmente fazem essa conexão ou não, porque atrás disso tem uma convicção, que é o seguinte: se as pessoas fizerem essa conexão, isso adquire um peso político diferente, né? Certamente. Uma compreensão política do fenômeno que vai muito além da agroecologia, inclusive. Vai sobre o sistema que rege o planeta, né? O sistema que foi escolhido, o sistema de poder que rege o planeta, né? Por isso eu achei importante ver, porque parece que é essencial fazer essa conexão para agir politicamente. Absolutamente de acordo. O João Pedro Stedley, Paulo, inclusive participando agora da Conferência Internacional da Via Campesina, né, ressaltou que o problema não é a humanidade, mas sim o capitalismo, né? E nós estamos falando de sistemas agroalimentares comandados pela lógica do capital. É bem importante a gente deixar isso claro. E a agroecologia, ela é uma proposta, é um enfoque exatamente de valorizar o trabalho, remunerar o trabalho e, ao mesmo tempo, um trabalho que regenere as condições ecológicas e reproduza a própria sociedade com mais harmonia, com justiça social. Então, essa questão que vocês estão levantando é fundamental, a dimensão política, porque, de fato, tem uma conexão que precisa ser feita também. Não é só a questão climática, o efeito dos sistemas agroalimentares sobre a questão climática. É de entender que o fato de nós vivermos num país que se coloca como celeiro no mundo e metade da população vive em insegurança alimentar, esse fator está diretamente ligado às mudanças climáticas, que, por sua vez, está diretamente ligado à exclusão social, está diretamente ligado ao aumento de enfermidades crônicas, pesando sobre o SUS. Ou seja, são vários dos fatores que estão no debate público, não podem continuar sendo tratados como fatores isolados. Nós precisamos de uma visão sistêmica que interconecte e busque as raízes dos problemas. E o que a gente tem defendido na agroecologia é que os sistemas agroalimentares, eles merecem uma centralidade. Por isso que ele não é um assunto rural.
não é um assunto agrário, é um assunto de toda a sociedade. Porque também nas cidades a gente vive essas mazelas. A gente tem hoje uma prioridade política assumida pelo governo de combater a fome, que é uma prioridade correta, mas nós não podemos combater a fome com ultraprocessados, como fizemos no passado. O que ocorreu? Esse tipo de lógica de distribuir renda para que as pessoas vão aos supermercados para comprar ultraprocessados, isso fortalece o sistema gerador de fome. Tanto é que bastou as políticas públicas serem interrompidas e nós voltamos a um patamar ainda mais grave do que nós estávamos quando as políticas do Fome Zero foram instituídas lá no início dos 2000, no primeiro governo Lula. Então, se nós efetivamente queremos enfrentar a fome, a gente precisa enfrentar com comida de verdade. Mas ao enfrentar com comida de verdade, a gente está ao mesmo tempo tocando na questão da distribuição da terra, nós estamos falando da questão climática, na questão ambiental, ou seja, é do equacionamento entre essas diferentes dimensões e debates públicos, e para isso é preciso desse nível de conscientização. Por isso, inclusive, que nós colocamos esse lema no nosso último congresso, a agroecologia na boca do povo, porque da necessidade dessa compreensão de que esses fatores estão conectados entre si, ou nós temos força social para lutar contra a ideologia do agronegócio, ou nós não vamos conseguir avançar simplesmente na luta institucional, dominada, nós temos uma bancada ruralista que absolutamente deixa o governo federal refém da sua agenda. Vide aí a aprovação do PL do veneno no Senado. Paulo, em 2020, a Articulação Nacional de Agroecologia, a ANA, lançou uma campanha chamada Agroecologia nas Eleições. O que era essa campanha e no que consistiu, enfim? E no ano que vem, que é um ano eleitoral, há chance de se fazer algo semelhante? O que você acha a respeito disso? Como é que se conscientiza, digamos assim, o eleitor sobre as questões da agroecologia? Essa campanha, ela se fez num contexto, assim, em que as organizações do campo agroecológico, elas estavam perdendo qualquer possibilidade de interlocução com o governo federal. Nós estávamos em 2020, ano de eleições municipais, e precisávamos, como já vinha aparecendo há muito tempo, a necessidade de colocar a questão dos sistemas alimentares, da questão... Nós estávamos em pandemia, lembremos também, e acentuando a questão da fome. Então, colocar a agenda da agroecologia no debate público. Essa era a nossa questão. Porque o debate eleitoral, que os momentos de eleições, é sempre uma grande oportunidade de debater as questões, os projetos de sociedade. E cada vez mais as eleições, elas não têm sido isso, As eleições, elas terminam... É um debate extremamente superficial, e a gente tem visto como que existe um processo de alienação crescente por meio dos grandes meios de comunicação. É um debate fulanizado, não é? Fulanizado, despolitizado e reforçando estruturas clientelistas, onde cada candidato em si ele se coloca como o salvador da pátria, sem pensar uma perspectiva mais ampla, mais republicana, vamos dizer assim. Então, colocar questões na agenda pública durante as eleições é fundamental. Então, essa foi a nossa estratégia. E os municípios podem muito em termos de reorganização dos sistemas alimentares, as políticas municipais, muitas prefeituras e também nas legislações. O que nós fizemos? Primeiro, é partir da constatação de que muita coisa já existe em termos de políticas públicas pelos municípios. Nós fizemos um mapa, um levantamento de iniciativas legislativas ou executivas a nível municipal, e a partir desse mapa, mostrando, em poucos 2 meses, nós levantamos mais de 700 políticas municipais, produzimos um documento e elaboramos uma carta de compromisso para as candidaturas. E fizemos uma campanha para que os candidatos se comprometessem com agendas que
estavam sendo defendidas e multiplicar aquelas políticas. Então, isso foi bem sucedido porque, associado, inclusive, a estratégias de comunicação variadas, inclusive com vocês aí do Brasil de Fato, a gente trabalhou muito junto nisso, de divulgar essa iniciativa. Então, pouco a pouco, a agroecologia ela deixa de ser um assunto de iniciados ou dos movimentos sociais rurais e vai ganhando a sociedade. A gente repetiu isso ano passado, no ano de 2022, para eleições dos estados e ao nível federal, também com uma carta política, com comprometimento, e a tendência nossa é de continuar fazendo esse tipo de movimento. Evidentemente que quando a gente fala agroecologia nas eleições, nós não estamos falando de uma agenda exclusiva de produção, como eu disse logo no início, a gente está falando de um conjunto de medidas necessárias a serem implementadas por meio das políticas públicas. Então, essa tem sido uma estratégia bastante efetiva, tanto de influenciar o mundo institucional, quanto de influenciar o debate público. Mas, Paulo, como tu mesmo disse, a gente enfrenta aí, né, um poder muito grande no nosso país, que é do agronegócio, né? E com certeza a propaganda publicitária do Agroepop é uma das maiores que a gente já teve, né? Inclusive com novelas, enfim. A disseminação ideológica disso é muito forte. E como fazer esse contraponto, né? E eu fico pensando que um dos principais contrapontos e a forma de colocar realmente a agroecologia na boca do povo seria o povo ter acesso a esses alimentos de uma forma mais barata, né? E eu acho que esse é um debate, por exemplo, que o movimento dos pequenos agricultores faz, o movimento Sem Terra faz, né? De como o povo realmente ter acesso. Na pandemia, a gente teve muita distribuição de comida, né, de alimento orgânico, enfim, da produção dos pequenos agricultores. Agora a gente tem o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que também adquire desses pequenos agricultores que produzem, né, de forma agroecológica. Mas como ampliar isso, Paulo? Eu acho que essa é a questão essencial. No Congresso nós debatemos bastante esse tema, não só debatemos, como fizemos ações práticas nessa linha que está sendo levantada. E são debates e ações práticas que estão fundamentadas numa ideia essencial, que o alimento não é uma mercadoria como outra qualquer. A alimentação é um direito. Sendo a alimentação um direito, uma imposição ao Estado de regular os mercados de alimentos. Não é possível deixar com que grandes corporações determinem como se produz, como se distribui e como se consome os alimentos. E é exatamente isso, a perda da possibilidade de regular a partir do interesse público é o que tem levado a essa crise, essa policrise, vamos dizer, gerada a partir dos sistemas alimentares. Então, o que fazer? Eu acho que tem um elemento chave que vocês estão tocando, eu acho que é uma combinação entre uma conscientização e ação política e ação prática é fundamental. Esse tipo de questão, ela precisa se fazer com experiências concretas. E a partir das experiências concretas é que se faz o debate político. Então, para dar um exemplo bem emblemático que ocorreu durante o Congresso, que foi a assinatura de um convênio entre a Conab, que é gestora do Programa de Aquisição de Alimentos, com recursos do Ministério do Desenvolvimento Social, e a Fundação Banco do Brasil, que financiou a reforma da Cozinha Solidária do MTST, que fica na Lapa. Então, o MPA, através do Programa de Aquisição de Alimentos, forneceu alimentos para agroecológicos, para a Cozinha Solidária, que foi distribuída para a população em situação de rua na Lapa durante os dias do Congresso. E essa ideia surgida no Congresso, ela suscitou a assinatura desse convênio, que vai multiplicar esse tipo de ação entre infraestrutura em cozinhas solidárias ou cozinhas comunitárias e o programa de aquisição de alimento. É exatamente isso que é uma ação que, ao mesmo tempo, você gera renda para quem produz alimento de qualidade e enfrenta uma questão emergencial que é a fome e a má nutrição.
Isso faz com que o alimento de qualidade, o alimento de base orgânica, deixe de ser um privilégio para quem pode pagar. Ele está sendo entregue e consumido pela população de rua. Isso é um emblema da necessidade de mudanças estruturais. Quer dizer, isso vai ao mesmo tempo fortalecer a ponta de quem produz e o direito de quem está sem acesso a nenhum alimento, nem ultraprocessado. Então, da multiplicação desse tipo de experiência e da interconexão desse tipo de experiência é que nós vamos construir a força política, a força social para enfrentar a ideologia do agronegócio. O agronegócio, ele parte do princípio de que não existe outro caminho que não a comida ultraprocessada e envenenada. Se nós queremos matar a fome no mundo, tem que ser assim. E quem quiser comer comida adequada, que pague por ela. Esse foi o discurso que, inclusive, uma famosa senadora, que foi ministra da Agricultura, disse isso no Senado. Então, isso absolutamente não condiz. Isso aí é uma construção ideológica. Quer dizer, a comida de verdade é um direito e se a política pública for modificada, a gente consegue democratizar a agroecologia para toda a população. Por isso a agroecologia na boca do povo, nesse sentido, né? A agroecologia como um direito à alimentação saudável, mas também a agroecologia como enunciado político saindo da boca do povo. Paulo, o que você chamaria, a gente está falando bastante de comida de verdade. Vamos, digamos, esmiuçar isso um pouco mais, né? O que é comida de verdade do ponto de vista de um militante da agroecologia? Essa é uma questão chave, porque nós precisamos ter claro que nós não estamos falando de somente a qualidade biológica do alimento. Nós estamos também falando de relações sociais na produção desses alimentos. Para ser mais claro, a produção orgânica com trabalho escravo, como nós assistimos com muita dor esse ano nos noticiários, isso não é comida de verdade. Não basta ser livre de transgênicos agrotóxicos, é preciso ter relações sociais justas. Então, a comida de verdade é a comida que alimenta biologicamente, né, nosso metabolismo, mas alimenta uma sociedade saudável, sem violência contra as mulheres, sem violência contra povos indígenas, comunidades tradicionais. É um alimento que dinamiza as economias locais, que reparte as riquezas sociais. Então, ela é um alimento que vem dos sistemas alimentares de base agroecológica. Porque a dimensão ecológica, a dimensão de justiça social, elas andam juntas, ou não andarão. Não existe nenhuma possibilidade de solução do problema ecológico sem enfrentar as questões sociais, e vice-versa. Então, comida de verdade é um conceito que condensa essa perspectiva socioecológica dos sistemas alimentares. Ou seja, além de alimentar o corpo, alimenta a alma, né? E produz sociedades justas, democráticas e harmônicas, sem violência. No encerramento do Congresso brasileiro, o Ailton Krenak, né, que é uma referência aí dos povos indígenas e agora está na Academia Brasileira de Letras, ele disse que a agroecologia tinha que acontecer agora numa escala planetária. E que aqui no país, se a ideia é justiça ambiental, tinha que começar por restaurar as áreas que estão queimadas com a prática da agroecologia e não com reflorestamento, feito por empresas com interesses capitalistas. Pode nos explicar o que seria isso, essas práticas de agroecologia? Eu acho que o Krenak ele teve uma felicidade muito grande de trazer, na sua breve fala, um assunto que foi muito debatido no Congresso, que são as falsas soluções. As falsas soluções para as mudanças climáticas, as falsas soluções para o combate à fome, as falsas soluções para o enfrentamento da pobreza, que são sempre soluções que vêm pela via dos mercados
e pela via das grandes tecnologias dominadas pelas corporações. Então, é exatamente ao agronegócio expandindo seus reflorestamentos, entre aspas, com monoculturas, né, de eucalipto ou de pinos ou de qualquer outra espécie. O problema não é a espécie, o problema é a lógica de ocupação dos ecossistemas e de organização social do trabalho. Nós estamos falando de soluções que sejam regenerativas do ponto de vista ecológico, mas ao mesmo tempo sejam soluções que sejam redistributivas do ponto de vista social. E não as falsas soluções que nós debatemos muito no Congresso e denunciamos, são essas que estão associadas à ideia de um capitalismo verde ou de uma economia verde. Agora se traduz na ideia de bioeconomia. Quer dizer, são todos conceitos que vão sendo elaborados no sentido, como a gente diz, de esverdear o discurso, mas na sequência das mesmas práticas. Nós debatemos, por exemplo, o efeito dos parques eólicos sobre comunidades camponesas no semiárido brasileiro. Quer dizer, em nome de uma transição energética para descarbonizar a economia, você introduz esses parques eólicos exatamente onde está se produzindo comida de verdade, onde está se promovendo uma transição ecológica justa. Uma verdadeira violência contra as populações rurais e contra o conjunto da sociedade, em nome de um discurso que vem, inclusive, sendo apoiado pelo governo federal. A gente precisa dizer isso, a gente precisa denunciar isso, porque é fundamental que se coloque um freio e abra um debate absolutamente democrático sobre esse tipo de situação. Então, nós não podemos continuar com esse tipo de imposição em nome de um discurso, que é um discurso que ele está a serviço do interesse das grandes corporações transnacionais. Então, a ideia do Krenak é exatamente essa, ele explicita essa contradição. Por isso que, quando a gente fala agroecologia na boca do povo, a gente está falando da mudança, não do padrão técnico de produção, a gente está falando de uma mudança na economia dos sistemas alimentares. A gente precisa de uma economia em bases solidárias. Uma economia, por isso que o diálogo entre a agroecologia e a economia solidária é tão forte, porque é uma outra economia que nós estamos falando, a economia dos sistemas alimentares. Então, esse é o sentido da contribuição do Krenak, que foi muito bem-vinda no final do nosso congresso. Essa ponderação que você traz é muito interessante, porque, digamos assim, no senso comum, se consolida aquela visão de que as energias alternativas, por si só resolvem tudo, né? Que elas, por si só, se bastam e não importam, não se presta atenção ao seu entorno, né, ao que acontece no entorno. Então, esse exemplo que você traz é muito interessante, né, no caso da energia eólica, mas talvez pudesse ser também por causa da energia solar e outras energias alternativas também. Essa questão energética, mais uma vez, a agroecologia ela dá uma resposta muito contundente. Primeiro, porque a base dos sistemas da energia dos sistemas agroalimentares agroecológicos é a fotossíntese, é a biomassa. Quer dizer, a energia solar captada pelas plantas, transformada em biomassa, que move, né, o sistema, a fertilidade dos solos e tudo. A gente não precisa de fertilizante químico que consome uma quantidade boçal de petróleo, não precisa de agrotóxico, não precisa de transportar esses alimentos de um lado para o outro, resfriar, plastificar, nada disso. Nós trabalhamos com a natureza, com os ciclos da natureza. Então, a primeira questão da transição energética é baixar o consumo. Não adianta aumentar crescentemente o consumo de energia. É preciso baixar o consumo. Não dá para nós continuarmos com um discurso de descarbonização como se o carbono que está na biomassa viva é a mesma coisa do carbono do combustível fóssil. São coisas diferentes. O que nós precisamos é eliminar o combustível fóssil da nossa economia.
Mas o carbono que está ciclando dentro do processo de vida, ele é fundamental, é exatamente isso que a agroecologia faz. Então essas soluções que são apregoadas pelas grandes corporações, elas não enfrentam esse problema. Não enfrentam, porque tudo bem, você pode dizer que está diminuindo o consumo de petróleo ou de gás, mas a quantidade de matéria e energia necessária para estruturar esses parques eólicos, esses parques solares, é de uma boçalidade. Isso não entra na conta, né? Isso está a serviço do interesse econômico de um grupo muito restrito. Então, além do mais, inviabiliza outras trajetórias que são efetivamente estruturantes, né, como são as trajetórias da economia solidária, da agroecologia, assim sucessivamente. Por isso que eu enfatizei antes que não tem solução para a questão energética se não for associada à questão social. É evidente que nós somos favoráveis às energias alternativas, é óbvio, mas é preciso descentralizar. A gente precisa de energia eólica, parques, energia solar, de forma descentralizada. Por exemplo, no semiárido, o que a gente tem defendido, como teve o programa de cisternas, que é descentralizar a água, captar a água da chuva de forma descentralizada, em vez dos grandes reservatórios hídricos que só reforçavam as relações de poder, a gente está defendendo que nos telhados onde capta água, que se capte energia solar também. Por que não se faz um projeto de disseminação aí de placas solares para colocar nos telhados dos agricultores e agricultoras? Essa é uma pergunta. Quanto custaria isso? Como isso valorizaria, né, a própria saúde, a economia das comunidades rurais? E não transferiria essa riqueza para as corporações transnacionais. Isso fortaleceria a perspectiva agroecológica. E, ao contrário, a outra está inviabilizando porque ela expropria os direitos territoriais, inclusive de plantar alimento saudável onde está instalada as placas solares e os parques eólicos. O Paulo, por falar em alimento, você citou há pouco, e você falava antes, e eu acho que esclareceu bem as pessoas, sobre a questão do sistema, não é só uma agroecologia, né? A agroecologia está interessada, digamos assim, em toda a cadeia, em todo o sistema, como você falou, né? Então, a gente percebe a irracionalidade disso quando a gente vai no supermercado e a gente encontra um pacote de batata, aquelas batata inglesa, pronta para ser frita, e que vem da França. Qual é o sentido de você comprar no Brasil, né, onde batata as pessoas plantam até no quintal, você ir comprar uma batata que vem da França? O que se despendeu de energia na medida em que isso foi produzido na França, atravessou o oceano e veio até um consumidor do sul do continente? Centeno, você tocou numa questão e eu vou apontar uma primeira, que que está na origem da pergunta, que é o supermercado. Por que supermercado? A gente deveria se perguntar, como é que mudaram o sistema de distribuição de alimentos de 30, 40 anos para cá? Antigamente, nos bairros, nós tínhamos as vendas, né? As feiras, feira livre. O armazém. Os armazéns, onde a gente tinha uma diversidade, vendia-se a granel, né, naqueles sacos. Nós não somos tão idosos para não ter vivido isso, nós vivemos isso, né? Nos bairros que a gente... Isso mudou muito rapidamente. Então, essa mudança ela tem a ver com a segunda questão da sua pergunta, que é a batata que vem da França. O que acontece? Os supermercados, eles trabalham com economia de escala. Então, eles matam a diversidade. Esses mercados locais são mercados que absorvem a diversidade que é produzida ali perto, que é próprio da agricultura camponesa produzir diversificado, seja para comercializar, seja para consumir. Agora, se não tem mais mercado para comercializar a diversidade, o que acontece? Essa agricultura ela vai se especializar para atender aos mercados que querem um tipo de produto. E boa parte dessa agricultura ela passou a produzir commodity, milho, soja, né? Ou aquilo que, entre aspas, os mercados querem. Quem são os mercados? O mercado é a criação do espírito. O mercado são as grandes corporações que vão impondo a forma de produzir, a forma de transformar, de distribuir, de consumir.
que são as grandes corporações. Então, o supermercado ele faz parte dessa cadeia de relações de poder que vão interferir. Por isso que a gente, na agroecologia, a gente fala muito da importância dos mercados locais, dos mercados territoriais, como a gente chama também. São mercados que eles são fundamentais no elo entre a produção e o consumo. Então, essa batata ela não existiria nesses mercados. O que existiria era uma variedade de batatas adaptadas, né? As batatas crioulas, adaptadas não só aos ecossistemas, mas à cultura alimentar. E no lugar onde a batata não se desenvolva bem, não terá batata, terá outros tubérculos. E assim a gente estruturou as culturas alimentares, as gastronomias riquíssimas que estão sendo eliminadas por essa estrutura de poder que os supermercados eles são um elo fundamental. Paulo, a gente está terminando já o nosso tempo da entrevista, né, mas tem tanta coisa ainda para falar e o câmbio que a gente precisa no mundo realmente ele é muito grande, né? E só queria trazer Logo quando veio à tona a questão da Braskem, lá em Maceió, né, eu vi um post que dizia que a Vale soterrou Brumadinho, a Braskem afundou Maceió, a Enel apagou São Paulo, a Americanas deu o maior golpe da história. E nós estamos nas mãos dessas grandes corporações, né? E a Sabesp sendo privatizada. Exatamente. Com todos os requintes de violência institucional e policial. Momento bem triste, né, da nossa história aí, mas é isso. Precisamos plantar essa semente de que sim, é possível, né? Uma outra forma de estarmos no mundo e já vem sendo realizada, né, em vários locais e tem várias experiências aí. Paulo, para finalizar, quem quer saber mais sobre a agroecologia, sobre o projeto de agroecologia, onde busca? No site da Articulação Brasileira de Agroecologia, existe uma série de documentos, textos publicados pelas nossas próprias pesquisas, mas também muitas matérias que a gente replica relacionados no site da Associação Brasileira de Agroecologia, no site da ASPTA, que é a organização em que eu colaboro. Nesse site você pode encontrar, inclusive, uma coleção completa da revista Agricultura, as Experiências em Agroecologia, que é uma revista que vem sendo publicada desde 2004, apresentando experiências do Brasil e do mundo de construção de agroecologia e as potencialidades que a agroecologia tem para enfrentar esse conjunto de questões que nós estamos debatendo aqui. Muito obrigada, Paulo. Fica aí com a gente. E você que está conosco acompanhando o podcast De Fato, quero te convidar a apoiar o nosso jornalismo, o jornalismo feito pelo Brasil de Fato. Entra lá em apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS e contribua com o que você puder. Isso vai estar ajudando a gente a construir uma outra comunicação. Prensa na imprensa. Vamos lá para a prensa na imprensa. Essa é realmente uma prensa na imprensa. Opa. Porque assim, porque eu acho que é uma coisa que desnuda o caráter das grandes corporações que nos alimentam com o que nós devemos ler, ouvir e pensar. Ver e pensar. É o seguinte, tem um provérbio muito interessante que diz que o diabo não sabe por ser diabo, mas ele sabe por ser velho. Então, quando a gente está, digamos assim, observando essa peça teatral há muito tempo, né? Essa cena brasileira há muito tempo, a gente sempre acha algo que já viu antes. Vocês lembram que no governo Fernando Henrique Cardoso, as grandes redes de jornais, rádio e TV, elas elegeram a venda do patrimônio público, construído há décadas no Brasil, como uma panaceia universal. Então, a privatização curava desde Joanete até Espinhela Caída. Bastava isso. Bastava privatizar que tudo ia ficar bem. Continuam, né? Exatamente, é por isso que eu vou falar.
Continua, Nietzsche não abre mão desse, digamos assim, dessa Bíblia dele, né? Então, à época, os grupos, Folha, Estadão, o Globo, obviamente, aqui localmente, a RBS, todos escreviam a privatização como isso, entende? Resolvia tudo de unha encravada a pneumonia, enfim, tudo ia ficar muito bem. Eles só não informaram durante toda essa agenda jornalística pró-privatização que eles desfecharam naquele período, eles só não informaram que eles eram interessados no processo de privatização. Que eu acho, digamos assim, uma fratura de caráter dessas grandes empresas, porque ela tem um compromisso, pelo menos o compromisso alegado com o seu leitor, com o seu telespectador, com o seu ouvinte, enfim. Elas não informaram que elas participavam dos leilões de privatização. Todas elas participaram e algumas delas arremataram, né? Arremataram pedaços da Telebrás, né? Isso eles esconderam. Gravíssimo, eu acho. Porque é um absoluto conflito de interesse, né? É total. Então agora a gente está vendo essa cena se repetir. Você sabe que tem, no entorno dessa questão da desoneração da folha de pagamento, de 17 setores da economia brasileira, né, uma grande polêmica, né? A partir do momento que o Lula vetou o prosseguimento, né, a continuidade da desoneração da folha, né? A desoneração foi um remédio tentado lá atrás, ainda no tempo da Dilma, sob o argumento que ela deveria gerar empregos. E ela não gerou empregos. Ou seja, assim como a reforma trabalhista não gerou empregos. Isso, exatamente. Então, os empresários acharam melhor dar um outro destino para esse dinheiro que eles ganharam com a desoneração da folha, que não foi o de produzir vagas de trabalho. Não é? Então, um prejuízo para as contas públicas, que se fala, é algo em torno de quase 10 bilhões. Né? O detalhe é que toda essa gritaria contra o fim da desoneração esconde que um dos 17 setores beneficiados com a desoneração da folha é a comunicação. De novo, há um levante, digamos assim, quase que orquestrado em defesa dos seus como diria dos seus interesses. Como diria o Brizola, em defesa dos seus interesses. Né? Então, eles são afetados sob a medida e eles escondem do seu público, né, que eles estão advogando em causa própria. Né? Acho isso muito grave, mas não tem nada de novo sob o sol. Aí a importância, né, de uma comunicação que deixa muito claro qual é a sua linha editorial. Aqui nós não escondemos de que lado estamos. Verdade. Né? Bom, gente, estamos chegando então agora àquele quadro que todo mundo adora. Eu adoro, pelo menos. O Centeno nem tanto, porque eu perco sempre. Ele diz que sempre perde. Olha, eu acho que hoje vai ser diferente, hein, Centeno? Mas antes disso, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, mandar seu feedback aqui para o nosso podcast. E também vamos deixar aquela dica de cinema. Né? Aqui no Sindicato dos Bancários, na conhecida Rua da Ladeira, ou a General Câmara 424, tem o Cine Bancários, um cinema de calçada que é mantido há 15 anos pelo sindicato. Isso é uma coisa inédita no país. Eu acho que nenhum outro sindicato tem um cinema dentro da sua sede. Isso é louvável. E essa semana nós vamos ter estreia de 2 filmes, Puan e Fim de Semana no Paraíso Selvagem.
o filme argentino com coprodução brasileira, que ganhou prêmios no Festival Internacional de Cinema e no Festival de São Sebastião, na Espanha. Puan estreia na sessão das 19 horas. Já o longa, Fim de Semana no Paraíso Selvagem, segundo filme do pernambucano Severino, Pedro Severier, estará na sessão das 15 horas. Então, esse final de semana aí já dá para curtir as novas estreias nos cinebancários, que tem um valor, gente, e assim, é muito barato. Tu não vai encontrar esse valor em nenhum outro cinema. R$12. E ainda quem é filiado aos sindicatos, filiados à CUT, é metade do preço, é R$6. Então, assim, não tem desculpa para não ir ao cinema. Figuraça da semana. Olha, a minha figuraça da semana é o Antônio Bispo do Santo, que é mais conhecido como Nego Bispo. O Nego Bispo, ele é um pensador e ativista quilombola. Ele morreu agora, no dia 3, né? Ele teve um infarto agudo do miocárdio, né? E nós perdemos uma figura singular, né? Então eu quero ressaltar aqui essa figura, né? Que ele tem alguns livros lançados. É um pensador, que é uma coisa que a gente não está acostumado a encontrar, um pensador quilombola, né? Então é um frasista, né? Tem muitas frases, né? E eu vou citar uma frase dele aqui, né? Ele deixou essa frase para nós, que eu acho que responde, digamos assim, a importância dele para o mundo quilombola, que é: estarei vivo mesmo enterrado. Grande Nego Bispo, que, como eles mesmos dizem, né, os quilombolas, ele encantou, né, e deixou aí um grande legado. Eu vou contigo essa semana, hein, Centeno? Acho que essa semana tu acertou, hein? Vai chover todo fim de semana. E o Nego Bispo, Paulo, tem um vídeo, né, ele dava muitas palestras em universidades, né, enfim, e ele dizendo, olha, a universidade criou aí várias nomes, né, científicos para as coisas, inclusive agroecologia, mas a agroecologia é as roças que a gente faz lá nos quilombos, é as roças dos povos indígenas. A gente já faz agroecologia há muito tempo, né, e com certeza Nego Bispo deixa um grande legado aí que vai ser seguido por muito tempo, né? Tu tem alguma figuraça? Você sabe que eu conheci o Nego Bispo no início dos anos 2000 e interagimos muito durante esses anos todos. Eu tive, inclusive, esse ano mesmo com ele aqui no Rio. E eu conheci ele no encontro de agroecologia do Piauí, há muitos anos, no início dos anos 2000. E ele era uma figura assim, muito carismática e muito polêmica. Eu acho que ele colocou algumas questões importantes. Eu até me permito colocar essa questão aqui, porque eu assisti essa fala que você está se referindo, e eu acho que ele coloca uma questão que é muito séria, que se nós não tomarmos cuidado, a agroecologia ela vira uma nova ideologia colonizadora. Ela não é, e ela está lutando para não ser. Mas o sistema ele tem essa capacidade de cooptar. Então, ele chama atenção para esse fato, e é importante que a gente fique com esse farol ligado, porque todos os intentos que o grande sistema institucional tem é de transformar a agroecologia naquilo que ela não é, que é um conjunto de técnicas para esverdear o capitalismo agrário. Então, viva Nego Bispo! Então, hoje, de forma unânime, a nossa figuraça da semana é o Nego Bispo. Gente, muito obrigada pela participação, Paulo Petersen. Obrigada, Ayrton Centeno, pela parceria. Vamos lá. Obrigada a vocês que nos acompanham. E não esqueçam de entrar lá no nosso site, em apoia, no site apoia.se/Amigos do Brasil de Fato. E contribua. Contribua para a gente continuar trazendo temas tão importantes, né, para a nossa sociedade, para a nossa humanidade, para a gente fazer esse câmbio tão necessário
né, e deixarmos de sermos reféns do grande capital. Tomara que isso seja possível, né? Talvez a gente não veja ainda, né? Não estejamos mais aqui, mas quem sabe cheguemos a essa... Quem sabe é o poeta. Caminho se faz ao andar, né? Caminhante, caminho se faz ao andar. E que caminhemos de forma cada vez mais saudável e comprometida com essa mudança e conectados com a natureza. Muito obrigada pela sua participação. Lembre-se de mandar um recadinho para a gente, críticas, sugestões, entrar em contato. Se quiser mandar sugestões, entre em contato com a nossa redação no e-mail redacalrs@brasildefato.com.br ou pelas redes sociais do Brasil de Fato, no Instagram, Twitter. E a gente termina por aqui. Até a semana que vem com mais entrevistas, análises e pitacos sobre o nosso Rio Grande do Sul, a nossa cidade, o nosso mundo. Grande abraço. Você ouviu o podcast de Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.